pediatra. E eu sou a doutora Betina Moreira, também pediatra. E esse é o nosso podcast Castelo de Areia. E Betina, a gente está chegando já hoje no nosso 12º episódio do nosso podcast tão amado, né? Tão pensado. Exato, tão elaborado, né, gente? Estamos aqui consolidando ele dia após dia, né, Jessi? Verdade. Tudo feito com muito carinho e muita ciência também, né? Estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente ao longo desse caminho. Vamos continuar, que ainda tem muita coisa boa para vir. Mas o tema de hoje é um tema que a gente escuta muito no consultório, galera. Porque com o Instagram, rede social, aqueles vídeos que ficam passando: nossa, doutora, mas meu filho não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, ele tá atrasado, o que é normal, o que não é. Então, né, Jéssica? Não tem um dia, né, que eu atenda um bebê que eu não fale sobre o desenvolvimento do bebê. Exato. Se tá certo, se tá errado, e exatamente esse tema. Qual que é o nosso tema de hoje? Os marcos do desenvolvimento dos bebês até o primeiro ano de vida. E aí, quando é que eu sei que o meu bebê tá desenvolvendo? O que ele precisa fazer para desenvolver? Vamos lá, quando o bebê nasce, Betina, ele precisa fazer o quê? Gente, quando o bebê nasce, primeiro que ele vai aprender a respirar. Essa é a primeira função do bebê. Aprender a respirar. Depois, o que eu brinco com os meus pais, com as minhas famílias, é o seguinte: o bebê, ele vai comer, né, Jéssica? Mamar, dormir, fazer cocô e xixi. Eu acho que essa é a função dele, esquece, né? Exato. Então, não esperem muito dos bebês de vocês. E eu acho que só pra começar esse assunto, é assim: não comparem os filhos de vocês com outras crianças. Porque, eu acho que isso é fundamental, né, Jéssica? Cada criança é única, cada criança tem o seu momento de desenvolver. E a gente tem os marcos acontecendo em determinadas faixas etárias. Então, assim, não é que com 2 meses o bebê precisa estar fazendo aquilo se não tem alguma coisa errada. A gente dá um tempo pro bebê, né, Jéssica? Ele precisa, até determinada idade, alcançar determinado marco. É e isso. Exatamente isso que a gente vai falar hoje. É isso. A gente sempre pode esperar um tempo que o pediatra vai saber qual é o tempo e o que a gente pode esperar ou não. Por isso também que a gente tem que seguir na campanha, né, do seu pediatra. É isso. Porque ele vai identificar e vai te orientar. E aí você pode ficar despreocupada, que vai saber se seu bebê está desenvolvendo ou não. Então, o bebê nasceu, não precisa fazer nada, né? É isso. Já basta respirar, mamar, dormir, tá aí. Mas ele tem que aprender, né, a ser um ser humaninho. Uhum. E aí ele vai crescendo, e aí ele tem que começar a fazer o quê, Betina? A primeira coisa que a gente fala ali na consulta, ali pelo menos de um mês, né, gente? Um dos primeiros estímulos que a gente mais fala, eu vou falar porque eu sei que a Jéssica também fala, é de colocar a criança de barriguinha pra baixo, né? Fazer o tummy time com a criança. Tummy time, eu falo. Coloca o famoso. de barriga pra baixo. Isso é muito famoso, né? É muito famoso. E quanto tempo tem que deixar a criança de barriga pra baixo, Jéssica? Eu falo, no início, quanto tempo a criança conseguia. Respeitar a criança, Respeite o limite do seu filho. É isso. Porque ele pode ficar de barriga pra baixo, não gostar. 2 minutos, começou a chorar, ficou desesperado. Ele já tira, respeita a criança. Mas se você conseguir fazer isso 3 vezes no dia, né, Jéssica? Já vai estar muito bom. Você já vai estar desenvolvendo muito a criança, estimulando a sua criança a fazer marcos futuros, como engatinhar, andar, sustentar o tronco. É importante. E não é só a parte motora, né? A parte motora sensorial. Que a gente fala assim. Mas o sensorial, a percepção do ambiente, né? A atitude, tudo, os sentidos. Então, assim, ajuda muito, gente. Perfeito. E até de outras brincadeiras que a gente pode fazer com a criança nesse momento, é até comprar aqueles livrinhos preto e branco, né, Jéssica? Pra colocar ali. Isso sempre também, né? Os contrastes, isso, os contrastes. O chocalho, né? Os brinquedos também de som. A criança gosta de escutar. Falar com a criança, brincar com ela. Ter a atenção da criança naquele momento. Cantar uma música pra ela. Acompanha o som, né? Quando a gente fala, né? Isso. E assim, exatamente. E outra coisa, assim, é que a criança, quando ela nasce, gente, ela não enxerga nada. Tá? Ela enxerga tudo embaçado, né? Então não tem nitidez nenhuma. Ao longo dos meses, a criança começa a enxergar com mais nitidez, com mais precisão. E a partir do 6º mês é quando ela propriamente vai enxergar tudo que tá acontecendo ao seu redor. Então tudo é um processo de aprendizado para esse bebê. De construção e reconstrução. É isso. Bom, Jess, e aí, tudo bem? A gente colocou no tummy time, tá vendo que tá desenvolvendo, né? No 2º mês, o bebê já pode começar o quê, Betina? Começar a sorrir. Isso, gente. Esse marco é muito lindo. lindo. Tá rindo.
Olha. Nas consultas a gente vê muito, né, Jéssica? Na hora do exame físico, assim, a gente já vê o bebezinho ali sorrindo. Ah, e outra coisa, quando o bebê é recém-nascido, vocês vão perceber que o pediatra sempre testa alguns reflexos ali, né? O bebezinho leva susto quando a gente solta, a gente coloca ele pra andar ali na maca. Aperta a mão, aperta o pé. Isso, são os reflexos primitivos também que a gente espera de todo bebê. Por isso que os pediatras testam isso, porque é o normal que a gente espera. Isso vai sumindo, tá, galera, ao longo dos meses. Isso faz parte do exame físico do bebê recém-nascido, né? E isso vai sumindo ao longo dos meses, quando ele ganha maior maturidade, né? Isso aí vai sendo substituído por outros marcos do desenvolvimento. Como sorrir, por exemplo, né? Inicialmente a criança, ela sorri, mas assim, a gente chama de sorriso social. Isso. Quando o bebê nasce, né, Jéssica? Ela não tá rindo pra você, não tá rindo de você, não tá achando graça de nada. Nenhuma. Ela tá apenas aprendendo. Sinto dizer pra vocês, né, gente? Eu falo, ai, tá rindo muito, é reflexo. Não vou falar isso, mas Lá, recém-nascido com 1 mês, isso aí é o que a gente chama de sorriso social. Agora, com 2 meses... Ele já ri pra você, isso, né? Exatamente. Como uma parte de uma interação, né? Aquele olho no olho. E é por isso que é muito importante conversar com a criança, né? Muito. Estimular a criança com conversa, com música, com o visual, pra ele poder aprender essa interação. E, gente, a gente até falou no outro podcast sobre choro. O bebê chora se tiver entediado. Então, brinquem com as suas crianças, né? Cantem pra ela, conversem com elas, porque realmente eles também ficam entediados, tadinhos. Eles têm que ser bem estimulados. E aí, a partir ali do 3º mês, Jéssica? Aí o bebê já tem que começar a ficar com a cabeça um pouquinho mais durinha, né? Aquele bebê que já sustenta. A gente vai estimular ainda mais o tummy time. E aí o pediatra já vai ficar alerta ali se, né, realmente não sustentar daqui a algum tempo esse tronco. Prever se ele vai precisar de algum recurso extra, né? Como estímulo, como fisioterapia motora. Isso. São nossas grandes aliadas, né? Fisiomotora é uma grande aliada da pediatra. A gente pede pra colocar o bebê no tummy time, estimular e observar. Sustentou a cabeça? Perfeito. Não sustentou, o que é isso? Isso aí. É falta de estímulo ou é algum atraso do desenvolvimento realmente? Então, né? se o seu bebê não sustenta ainda, a primeira coisa que você deve fazer é realmente tentar estimular o bebê em casa, né? E se isso não funcionar, aí a gente tem que investigar algumas patologias, causas secundárias. E aí, no 4º mês, Jéssica? Falamos juntas, né? E aí, no 4º mês, vem aquela gargalhada gostosa, né? Gente, esse mês é muito gostoso. O bebê aprende a gargalhar. Você, ai, que tão lindo. É aquele bebê sorridente, aquele bebê que realmente vai gargalhar. Você vai fazer as brincadeiras com ele, ele gargalha. E uma coisa que é importante que eu falo pra todos os pais. Gente, do 3º pro 4º mês, nada de deixar a criança em cima de trocador sozinha. Ah, vou ali pegar uma fralda. Ou vou deixar o bebê dormindo aqui no sofá, na cama. Não faça isso, porque o bebê vai começar a rolar, né, Jéssica? De uma hora pra outra. E aí... é nessa hora que acontecem as quedas, né? É isso. Eu recebi outro dia uma ligação de madrugada de uma paciente minha, mãe médica. Ela me chama de Gé. Falou, Gé, começou a chorar. O fulano caiu da cama. Eu falei, mas eu avisei que ele ia cair. É isso, gente. Ele virou uma máquina de rolamento, um rolo compressor. E é do nada. A criança geralmente não avisa que vai rolar, ela simplesmente rola. Então, pra não dar susto, do 3º pro 4º mês, a gente já sabe que é um marco de desenvolvimento da criança, né? Não deixem a criança ali solta nem por 1 segundo. Nenhuma superfície que ela possa cair. E aí, com isso tudo, né? Com o desenvolvimento também vem as quedas, né? Os acidentes. Isso é prevenção de acidente. Com certeza. Então, 4º mês, gargalhada. E a criança realmente começa a rolar. E aí, 5º mês, Jéssica? No 5º mês, ele já começa a ficar mais espertinho, sustentando melhor o tronco. E aí, ele começa a se preparando para uma fase muito importante, que é o 6º mês, né? Que ele já vai começando a aprender a sentar, né? Então, ele fica mais durinho, mas senta com apoio. Isso. E aí, a partir do 6º mês, é quando a criança, se Deus quiser, vai começar a introdução alimentar. E ela tem que ter marcos para começar a introdução alimentar, né, gente? E um dos marcos é... Sentar sem apoio. Isso. Ou com aquele mínimo apoio, né? A gente sabe que às vezes a criança ela não fica totalmente durinha, né? Às vezes tomba um pouquinho, mas assim, a gente fala do mínimo de apoio possível. É uma criança que se interessa muito pelos objetos. Ela leva a mão, às vezes o pai ou a mãe tá comendo e ela tá tentando ali pegar, né, Jéssica? Os pais falam assim, tô até com pena, doutora, eu não posso dar nada pra ele, porque ele fica ali me olhando, querendo pegar a água que eu tô bebendo, né? Já tá passando os objetos de uma mão pra outra, né? Já tem diminuição daquele reflexo de protusão da língua. A gente vai falar sobre um podcast só sobre introdução alimentar. Mas só pra falar desse marco como é importante, essa semana eu recebi uma paciente que me mandou um print de uma conversa com alguém da família, mostrando, Jéssica, que o bebê de 3 meses estava sentado
comendo fruta. E foi prescrito por um pediatra, isso com geleia de mocotó. Ah, para. E, gente, só pra gente perceber… Olha só, se a gente souber os marcos de desenvolvimento, a gente vai saber que não dá. Porque o risco da criança ter um engasgo ali, além em relação ao sistema imunológico, né? De alergia, é muito grande. A criança não tem a sustentação do tronco. Como é que vai ser isso? A criança não está madura, ela não tem maturidade nem pra receber o alimento. Exato. E nem pra sentar nem pra mastigar, nem pra ter contato com nada. Então, assim, é importante conhecer, né, os marcos do desenvolvimento. 6º mês principal que a gente fala é esse, né, Jéssica? Sentar. E aí a criança já começa a se preparar, né, do 6º para o 9º mês a engatinhar. Que é um dos grandes marcos, que esse marco aqui… Aí sim, gente, aí entra aquela mãe que falou, socorro, com uns 8 meses meu bebê não tá engatinhando. Não tá engatinhando. Ou com 9 meses ainda não começou a engatear, gente, calma. Primeiro que a gente pode tentar estimular essa criança a engatinhar, né, Jéssica? Sim. Colocar no tapete emborrachado, coloca o brinquedinho ali, vários brinquedinhos pouquinho… né? Despertar a curiosidade do bebê nessa hora, Isso né? aí, chamar a atenção dele. Então, bota um pouquinho mais longe um, bota um pouquinho mais longe o outro. Vocês vão ver que estimulando o bebê, ele consegue alcançar. Tem uma história engraçada pra contar desse. Tinha um pai que engatinhava na frente do filho. Olha, você tem que engatinhar assim. O pai ficava engatinhando. Perfeito, gente, tentando imitar ali. Esse foi ao pé da letra. Esse daí foi desenvolver de qualquer jeito. Vai, ó, engatinha assim, meu filho. Eu falo que a criança ela começa a ficar em 4 apoios, né? Do 6º pro 9º mês. E eu falo que aquela motinho que vai da partida e não sai do lugar. É linda essa fase. Ou também começa a fazer aquele pivoteio, né? Sim, então começa ali a rodar no tapete todo. Começar a ficar rodando. Ou se arrastar também. Isso, se arrastar. Desesperado. Os pais falam muito quando o bebê tá dormindo, né? Doutora, botei ele pra dormir de tal jeito, acordou lá do outro lado do berço, né? Então, os bebês começam a ter muito mais essa mobilidade. A gente não precisa mais se preocupar tanto em colocar o bebê de barriga pra cima, porque ele já vira e desvira. Já tem maturidade, né? Pra não se sufocar, não é verdade? E, ó, outra coisa que a gente falou no início. Se o bebê não tá engateando com 9 meses, calma, tá, gente? Porque o pediatra sabe que tem um tempo pra ele alcançar isso. Não é porque com 9 meses não engatinha que tem alguma coisa errada com o seu filho. Primeiro, estimula. Aí tem um pediatra acompanhando pra conseguir intervir. E aí o bebê começa a engatinhar e ele já começa a se preparar para dar os primeiros passinhos, né? Ai, coisa linda. É muito lindo. Nossa, essa fase é muito legal. A gente espera que o bebê comece a andar a partir do primeiro ano. Do primeiro aninho, né, Jéssica? E o primeiro ano é recheado de coisas, né, gente? Não sei se vocês lembram aí. Já viram bebezinhos com 1 ano. Começa a bater palminha, né, Jéssica? Começa a imitar, dar o tchau, jogar o beijinho. Então a criança começa a imitar ainda mais o que os pais estão fazendo. Papapá, dadadá, né? As primeiras sílabas. A linguagem, né? O desenvolvimento de tudo. É como se fosse tá fervilhando ali, né? Aquele corpinho tá fervilhando com o desenvolvimento. Com certeza. Então, linguagem, parte motora, até o sono também fica um pouquinho melhor. Dentição. Tanta coisa importante acontecendo nesse dente não falou, né? Mas dentição, gente, geralmente começa a partir ali do 6º mês de vida. Os 2 dentinhos de baixo nascem, depois os 2 de cima. Mas também a dentição tem um tempo grande aí pra começar. Então, relaxa, porque os dentinhos podem começar a crescer um tempo depois. E outra coisa que a gente também acho que não falou foi que até a criança ali com 4 a 6 meses, elas vão começar a ter um dialeto próprio, né, Jéssica? É verdade, babado. Começam a gritar aí com elas mesmas. É engraçado, elas começam a conversar realmente entre ela mesma, né? Entre a criança mesmo. E, assim, com 1 ano é o que a gente espera da criança começar a andar, mas é aquilo, também tem um tempo. Deixa o seu filho desenvolver, mas assim, não fique pra trás também, fica de olho. E a criança também, antes de começar a dar os primeiros passinhos, geralmente ela levanta, aí depois agacha. Ela começa a ficar tentando ficar em pé, se equilibrar. Aí ela começa a andar lateral, né? Andar no sofá, andar segurando na parede. Esse é lindo. Meu sobrinho tá nessa fase agora, de pois andar o meu segurando também. na parede. É muito lindo, muito gente. Fofo, é né? muito fofo. E outra coisa também, gente, quando for estimular a criança a andar, não fica segurando a criança pelo braço, né, Jéssica? Assim, pro alto, pra também não causar nenhuma luxação aqui, né? Tem que tomar cuidado pra vocês também não atropelarem as coisas, né? Eu acho que o que a gente fala muito é de respeitar a criança. Respeitando o limite de tempo que ela tem pra desenvolver. E se bypassar aquele limite, obviamente, a gente tem que investigar. Mas cada criança é única. Isso. Então, tem uns que andam mais cedo, tem uns que andam mais tarde. A gente só tem que ficar ali, né? Olhando se o estímulo está sendo feito de forma correta. E às vezes só não tem um marco, né, Jéssica? Mas às vezes todos os outros vão estar presentes. Então, o pediatra consegue avaliar melhor isso. E, gente, outro brinquedo que, pelo amor de Jesus, né? Não comprem é o andador.
né, o andador é o terror dos pediatras, né, Jéssica? É o terror dos pediatras por tudo, né? Porque ele atrasa, na verdade, o andar da criança. E ele também é um poço de acidentes, né? Isso. Ele dá uma falsa sensação de segurança, gente. Então, a gente não indica andador, é isso que a Jéssica falou. A criança não tá pronta para andar, então atrasa o desenvolvimento dela. E também pode causar acidente, causar um traumatismo de crânio. A criança pode cair de cabeça, pode fraturar qualquer parte do osso. Então, andador a gente não recomenda. E o que a gente recomenda mesmo é estimular a criança, brincar com a criança. Porque eu acho que o mais importante desse podcast de hoje, desse episódio, é a gente pensar que a maioria dos atrasos de desenvolvimento são por falta de estímulo. Sim, isso a gente vê muito na prática. Por tela, né? Criança com menos de um ano que já tá vendo televisão, que fica ali parada, que esquece que tem que desenvolver. Ou os pais, né, Jéssica? Às vezes tem muitos pais que esquecem a criança ali deitadinha no tapete e ficam ali no celular, ficam vendo televisão. Exatamente. A gente sabe que é muito cansativo, mas é como se fosse realmente uma obrigação. Todo dia ter que estimular a criança. É uma tarefa. É uma tarefa. Faz parte da rotina da criança o estímulo do desenvolvimento, não é verdade? Bom, galera, a gente tá chegando aqui ao final desse nosso tema do podcast. Infelizmente, né, Jéssica? Tudo que é bom acaba. Pois é, esse tema, gente, ele é muito grande, ele é incrível. E é por isso que a gente preparou o Manual da Primeira Infância, que já tá saindo todas as novidades. A gente lá vai conseguir falar com muita calma, com muita paciência de cada mês, né, Jéssica? A gente vai estimular a brincadeira, vai falar com vocês o que a gente espera de cada marco de desenvolvimento, de motor, de linguagem, sensorial, enfim, tudo. Tá muito completo, a gente fez também com muito carinho pra vocês. Não só desenvolvimento, mas de tudo sobre a infância. É uma bíblia do bebê, como a gente já falou, né? É verdade. É uma bíblia. Bom, mas falando agora sobre esse podcast, Jéssica, vamos deixar aqui o nosso ensinamento de hoje. Sim. É com você, escreve aí. A frase que a gente preparou tá bonita, hein, gente? Vai lá. Não sei, ela não tava conseguindo escrever. É minha letra, você vai falar mal da minha letra. É por isso. Melhorou essa aí. Eu tô aqui tentando, ó. Ai, meu Deus. Vamos lá, vou até colocar uma exclamação aqui. Gostei. Então, posso ir? Vai lá. Vou olhar pra câmera. Hoje a nossa lição vai ser: brincar desenvolve. Brinque com seu filho. Brinque com a criança. Porque nada melhor do que brincar para desenvolver todo o potencial que o bebê tem para desenvolver de uma forma lúdica, prazerosa, agradável, criando vínculo, né? Fortalecendo o vínculo que você tem com o seu filho. Falou tudo, gente. Brincar, estimular, desenvolver. Jéssica falou tudo perfeitamente. E criem sempre ambientes seguros para os seus bebês crescerem e se desenvolverem. Cuidado com as tomadas, cuidado com os objetos pontiagudos, com os objetos pequenos, cuidado remédios. Com os brinquedos, Betina, também. Os brinquedos têm que ser próprios para a idade da criança. Com certeza, não é verdade? Certeza. Então, criem um ambiente seguro sempre para que o seu bebê consiga crescer e se desenvolver da melhor maneira possível. Chegamos ao fim agora, né? Pois Vou deixar aqui as minhas redes sociais, você deixa as suas. Isso aí. E vamos que vamos. @doutora Jéssica Pinha, @Espaço Vida 3_ e @doutora Betina Moreira Costa. Até a próxima. Beijo, pessoal. Beijo.